Bom, pessoal, hoje vamos fazer aí a resolução do exercício 3, né? O exercício proposto ali na aula 3, tá certo? Ou seja, essa aí é o resumo da apresentação de hoje, certo? Bom, a gente vai, de novo, né, resolver esse problema, tá? Pelo método de Frobenius, né? Tá certo? Então aqui segue aquela lista de passos do método de Frobenius, tá bom? E aqui o exercício, né, proposto na aula 3, tá certo? Vou deixar aqui fixado aula 3 para você ver lá como que foi dado nesse dia, certo? Então a ideia, a questão é encontrar as soluções, né, dessa EDO, certo? Bom, lá na questão, tá, eu tinha colocado um N aqui, né, tá certo? Era onde N era o número inteiro, tá certo? Aqui eu troquei esse valor por Ni, tá? Não vai fazer diferença, tá? A única coisa é só para não confundir com esse N do somatório, tá certo? Se a gente colocasse um N aqui, como estava lá na aula 3, né, quando ele foi proposto, aí a gente teria que mudar o índice do somatório, tá? Poderia ser um M, um I, tanto faz, ok? Um outro índice, que esse índice aqui é o índice que indica a ordem de grandeza, né? O termo do somatório, enquanto esse N, né, que estava lá na questão, era dado pelo problema. Então, um não era igual ao outro, tá certo? Então, para não confundir, tá? Eu coloquei um Ni aqui. Então, devia ter colocado uma outra letra lá, tá certo? Ficou mais fácil do que substituir, trocar todas as letras N aqui do somatório, tá? Então, a questão é essa, é resolver essa EDO aqui do segundo grau, tá? Y duas linhas menos 2xy' mais 2ni y igual a 0, né? Tá certo? Onde esse ni aí é um número inteiro. Tá? Então, o método de Frobenius, a primeira passo dele é supor, né, a solução na forma de série, tá? Essas aqui já bem conhecidas, né? Tá? E substituir na EDO, ok? Então aqui substituindo na EDO, tá aqui a EDO, né? Então substituímos o termo de derivada segunda, o termo de derivada primeira, né, e a própria função, né, y de x, certo? Agora pronto. O segundo passo é agrupar os termos em ordem de potência de x, tá? Então primeiro a gente vai ter que fazer, né, esse produto aqui, né, desse x com esse x aqui, tá? Bom, o primeiro termo não tem nada a se fazer. Esse segundo termo, como eu disse, né, vamos entrar com esse x multiplicando, aqui vai ficar só potência n mais s, e aqui também não tem nada a se fazer. Então a gente ficou com dois tipos de potência, né? N mais s menos 2 e n mais s. Então a ideia agora é juntar esses termos aqui de ordem n mais s, certo? Então tá aqui, ó, aqui o termo de n mais s menos 2, continua aqui, que era aquele termo de derivada segunda, tá? E o termo de n mais s está aqui, 2, né, menos 2 cn. Dá para botar o 2 em evidência também, né, o cn, então vai ficar n mais s menos ni, né? O sinal de menos, né? Menos com menos aqui dá mais, certo? Então ficamos com esses dois termos, né? O n mais s menos 2 e o n mais s. Então agora a gente pode partir já para o terceiro passo, né, do método, né, que é o quê? Levar os termos de ordem menor até o termo de ordem maior, tá certo? De novo, como a ordem de grandeza é 2, nós vamos ter que abrir os dois primeiros termos, certo? Então, vamos abrir o termo para n igual a 0, tá? A gente vai ter C0, né? Aqui 0 mais S vai dar só S, né? Aqui quando a gente botar n igual a 0 vai ficar S menos 1. X elevado a S menos 2. Aqui, ó. Então abrimos o primeiro termo, segue aqui os demais termos da série, tá? Mas a gente precisa abrir ainda para n igual a 1, né? Então quando a gente fizer n igual a 1 aqui, vai ficar C1
S mais 1, né? Esse 1 vai cancelar com esse 1 aqui, vai ficar só S. Então vai ficar S mais 1, C1, né? E aqui no expoente vai ficar, quando n for 1, né? 1 menos 2 menos 1, S menos 1. Aqui, ó. E seguem, né, os demais termos, para n igual a 2 até infinito, certo? O resto da série, tá bom? Então, agora a gente tem que, pronto, renomear, né, esses termos aqui. Então vamos lá, tá? Para o passo 4, né, que é renomear o índice dos somatórios, tá? De forma padronizada. Então, cada somatório terá a sua renomeação. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Ora, a gente vai lá para o termo de maior ordem, né? 0 é igual a... Aqui, essa é a equação, né? Tá? Vamos lá no de maior ordem. Bem aqui. E fazemos n igual a m. Ó. Então, quando a gente fizer isso, aqui vai ficar m mais s. Aqui a gente quer que isso aqui também seja m mais s. Então, a gente tem que fazer n menos 2 igual a m. Né? Que aqui vai ficar m mais s. Ou seja, n igual a m mais 2. Então, quando a gente fizer n igual a m mais 2, onde tiver n, substituir por m mais 2, tá? Lá tinha aqui onde tinha n, né? Aqui, ó, tá? Todos os termos que tinha n. E agora é só somar, né? Tá? Aqui vai ficar m mais s mais 2, m mais s mais 1, m mais s, o expoente aqui, tá? Aqui vai ficar o cm mais 2. E aqui dá para simplificar também, né? M começando de 0. Então, tá aqui, ó. Tá? E no último termo, era só fazer n igual a m, né? Então, é mais simples, né? Só substituir onde tinha m por n. N por m, certo? Então, assim, ó, a gente ficou com esses dois somatórios, ó. Agora, tem a mesma ordem, ó, certo? E o somatório dos dois vai de 0 a infinito. Então, a gente pode agrupar agora esses dois termos. Aqui, ó. Certo? Que a potência, xm mais s, tá? Em evidência. Tem um termo de cm mais 2, aqui, ó. Termo que depende de cm mais 2. E tem esse termo aqui que depende de cm, né? Aqui, ó. Tá? Então, assim, a gente acaba o passo 4, tá? E já separamos as potências de x. Agora, a gente vai para o passo 5, que é zerar o coeficiente de cada potência diferente de x. Tá? Então, vamos lá para as duas equações que ficaram fora do somatório. Tá? Zerando esse coeficiente aqui e zerando esse coeficiente. A gente vai obter essas duas equações. Ó. Tá? Bom, uma forma de solucionar as duas ao mesmo tempo, né, sem fixar, por exemplo, C0 ou C1, é fazer S igual a 0. S igual a 0 satisfaz a primeira equação e S igual a 0 satisfaz a segunda equação. Então, a gente vai solucionar as duas fixando S igual a 0. Tá? E com isso a gente não precisa fazer fixação nem em C0 nem em C1. Tá? Porque antes, quando um S só soluciona uma das equações, a gente tem que fixar o outro igual a 0, né? Para zerar a outra equação. Tá? Mas nesse caso não. Então, tanto o C0 quanto o C1, tá, podem ter qualquer valor. Tá? Nesse caso, então, tá, agora zerando, né, o coeficiente do x m mais s, aqui, a gente vai ter uma relação entre C2, cm mais 2 e cm. Tá? Aqui, ó. Certo? Então, agora, a gente tem que achar cada solução independente. Tá? Bom, primeiro, vamos fixar S igual a 0. Vou colocar S igual a 0 aqui. Né? Nós reduzimos essa expressão. Né? Botando S igual a 0 aqui, vai ficar M menos Mi, M menos Ni, M mais 2 e M mais 1 aqui embaixo. Aqui, ó. Tá? Exatamente. Agora, a gente tem que achar as relações, né? Substituindo agora o valor de m. Tá? De novo, a gente vai ter os pares, todos os pares em função de C0 e todos os ímpares em função de C1. Né? Porque é uma relação de 2 a 2. Né? Então,
o 3 está relacionado com 1, o 5 com 3 e assim vai. Então agora a gente tem que ir colocando valores de m aqui, tá? Nessa relação. Então vamos lá, que é o passo 6. Tá? Calcular os coeficientes, tá? Para cada valor de S definido, né? Aqui a gente só tem um valor de S, que é S igual a 0, tá? E escrever as duas soluções independentes. Então está aqui a nossa relação, né, de recorrência, que relaciona o CM mais 2 ao CM. E assim nós vamos, fazendo M igual a 0, né? Então a gente vai ter uma relação que linka, né? Que vincula o C2 ao C0, né? Então botando M igual a 0, a gente obtém esse tipo de expressão aqui, tá? Simplificando, vai dar menos Ni C0. Eu vou deixar de novo ela aqui de uma forma um pouco mais aberta, tá? Para ficar mais fácil da gente ver a fórmula geral, tá certo? De tentar encontrar uma fórmula geral. Bom, agora para m igual a 2, né, a gente vai ter C4 em função de C2. Tá? Então, botando m igual a 2 aqui. C4 em função de C2. Como a gente já tem C2 em função de C0, eu vou substituir pela essa forma um pouco mais longa, né? Aqui, ó. Para ficar mais fácil de ver, né? Então, dá para juntar esse menos 2. Bom, aqui eu só inverti a ordem, né? Que era 2 menos Ni, e eu substituí para Ni menos 2, botando o sinal de menos para fora, tá? Porque agora eu consigo agrupar esse menos 2 com esse menos 2, no menos 2 ao quadrado, né? Fica esse produto de Ni vezes Ni menos 2, e embaixo, ó, a gente já vai vendo, né, que vai ficando 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ó. Já está aparecendo um fatorial aqui, tá certo? Então a gente vê que o C4, embaixo aparece um 4 fatorial, o C2, embaixo aparece um 2 fatorial, tá? E assim, então, fica fácil da gente achar uma fórmula de recorrência, porque o C6, né, vai aparecer um 6 fatorial e assim vai, tá? Então a gente consegue achar, vai ficar mais fácil de ver essa fórmula de recorrência. Bom, se a gente simplificar então esses valores, né, esse 2 ao quadrado aqui, 4, aqui embaixo vai ficar 3 vezes 2, só 6. Então, vai dar essa fórmula um pouco mais simples, né? Mas, de novo, essa fórmula aqui mais simples, às vezes fica difícil de ver, tá? A relação geral. Bom, então, assim, né, a nossa solução vai ser aqui a fórmula de Frobenius, né? Certo? Lembrando que S é igual a 0, então a gente vai ter C0x0, C2x2, C4x4 e assim vai. Tá? Então, substituindo os valores, né? X0 é 1, então C0. O C2, tá, que a gente tinha obtido era menos Ni C0, aqui, X2. O C4, tá, era essa expressão aqui, ó, relacionava com o C0. A gente pode botar o C0 em evidência, ou fazer ele igual a 1, né? Então, aqui a gente vai ficar com 1 menos Ni X2 mais Ni menos 2 sobre 6x4 e assim vai. Tá? Vai ter agora o outro termo de x6, x8. Tá? De forma geral, então a gente pode escrever o coeficiente de forma geral dessa forma. Ó. Você vê aqui que tem um menos 2 elevado a n, né? Ó. Aqui em C4 era um menos 2 elevado a 2, né? Em C2 era um menos 2 elevado a primeira, aqui é o C2n, né? Tá bom? Tem um Ni duplo fatorial, tá? Que está associado a esse fator aqui, ó. Ni menos 2, né? Tá sempre descendo de 2 em 2, então é um duplo fatorial, né? Produto. E, bom, tem esse termo aqui embaixo, tá? Porque o duplo fatorial aqui do Ni não está completo, né? Não tem todos os termos até 1. Então esse duplo fatorial precisa ser truncado, então precisa desse termo aqui embaixo, tá? Então assim, substituindo, a gente consegue achar o y1 na forma de uma série fechada, tá certo? Tá? Se você abrir essa série, fizer n igual a 0 e fizer esses cálculos aqui, você vai obter nessa mesma série aqui aberta, tá ok? Mas tem a vantagem que se você quiser saber logo o 10º termo, por exemplo, você já pode aplicar n igual a 10 aqui e calcular, tá, o valor do coeficiente sem ter que ir calculando um por um, tá certo? Bom,
Esses aqui foram só os coeficientes pares, né? Se a gente, então, vai para os coeficientes ímpares, né? Tá aqui a relação ainda de recorrência. Para n, agora, para m igual a 1, por exemplo, a gente vai ter a relação do C3 com C1, aqui, certo? Botando m igual a 1. Bom, aqui eu só inverti, tá? O sinal também. E simplifiquei, né, esse 2, tá? Mas eu vou também, de novo, deixar essa primeira forma aqui para ver se a gente acha melhor a relação de recorrência. Então, certo? Então, fazendo agora para m igual a 3, nós vamos ter uma relação entre o C5 e o C3, né? Então, se a gente botar m igual a 3 aqui, a gente vai ter essa expressão, tá? Então, que relaciona C5 com C3, como a gente já tem C3 em função de C1, dá para substituir, tá? Obtemos uma relação entre C3 e C1, né? Aqui, só deu uma ajeitada nele, tá? Trocando o sinal daqui, desse termo, com menos, esse sinal aqui também, com menos, tá? Para ficar esse menos 2 ao quadrado. Tá? De novo, aqui embaixo, ó, a gente vê que aparece um fatorial de novo, né? Tá? No C3 era um 3 fatorial, no C5 um 5 fatorial. Tá? Então, bom, mas dá para simplificar um pouco, tá? E escrever dessa forma. Tá? Ni menos 1, Ni menos 3 sobre 30, C1. Então, assim a gente consegue encontrar, né, a segunda solução, a y2, né? Ela é escrita da mesma forma, agora só com os termos ímpares, C1x1, C3x3, C5x5 e assim vai, né? Então, usando as relações, x a primeira é x, né? Então, C3 está aqui, que a gente obteve, ó, em relação a C1, né? C5 em relação ao C1 também está aqui, ó, tá? E assim, né, a gente pode fazer C1 igual a 1, tá? A gente obtém essa série aqui. Tá? Por que eu faço sempre as constantes igual a 1 nesse caso? Tá? Porque, na verdade, né, a solução geral ela é essa solução particular vezes uma constante. Tá? Então, essa constante aqui, você poderia botá-la em evidência, tá? E ela seria determinada pelas condições de contorno. Então, a gente quer só saber a parte independente. Tá certo? Então, lembrando que a solução geral é essa solução vezes uma constante, mais, né, uma constante vezes a outra solução. Tá? Vou escrever aqui. Ó. Então, a gente pode achar também o termo de forma geral, né? O C2n mais 1, agora os termos ímpares. Tá certo? Tá aqui também os duplos fatoriais, né? O fatorial embaixo, o 2 elevado a n. Tá? E a gente pode escrever ele dessa forma aqui de série, fechada. Tá bom? Então, ó, a gente obteve as duas soluções, essa y2, né, e a y1. Então, a solução mais geral, y de x, né, é dada por uma combinação linear das duas soluções, né, onde C0 e C1 são constantes a serem determinadas pelas condições de contorno. Tá? E essa y1 e y2 está aqui, aquelas séries que nós obtivemos. Tá? Ora, mas uma coisa que a gente tem que lembrar é que esse Ni, ele é um inteiro. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Em algum momento, né, esses coeficientes vão zerar e vão gerar aquele efeito em cascata, zerando todos os coeficientes posteriores. Né? Por exemplo, né, aqui, fiz um exemplo aqui, tá? Quando isso ocorre, né? Bom, na verdade isso ocorre porque o Ni tem que ser uma constante, né? Ni tem que ser um número inteiro, já era dado na questão. Então, o que acontece é que dependendo do valor de Ni, tá? Uma das séries vai não ser infinita, né? Vai ser só um polinômio, ou seja, uma série finita, tá bom? Quando eu digo um polinômio, eu estou me referindo a uma série finita, ou seja, uma série que tem um número finito de termos. Tá? Então, a gente vê aqui, por exemplo, né, para Ni igual a 0, tá? Todos esses coeficientes, ó, de x2, x4, x6, todos vão dar 0. Tá? E a gente vai ter uma solução que é y1 igual a 1. Tá? A y2 não, a y2 vai continuar sendo uma série, porque os termos dela nenhum zera para y igual a 0, ok?
os coeficientes. Ela vai continuar sendo uma série infinita. Só a y1 que vai se reduzir a um polinômio, x igual a 1. Certo? Bom, para ni igual a 1, agora quem vai zerar são os termos da y2. Né? Ó, o primeiro termo aqui, o termo de x3, cancela, e aí ele vai cancelando o termo de x5 e assim sucessivamente, zerando o x7, o x9, né? Porque todos são dependentes do anterior, né? Então, quando o anterior zera, todos os sucessores zeram, né? Todos os, tá? Para n igual a 2, a gente volta agora quem zera é y1, né? Aqui, ó. Ela vai ficar só 1 menos 2x2, ó. Tá? Todos os termos de x4 para frente vão zerar. E assim vai, né? Para n igual a 3, quem vai zerar o termo aqui de x5, então a gente vai ter x menos 2 terços de x3 como um dos polinômios que satisfaz essa equação. Ok? Então assim vai alternando, né? Tá? Você vê também de novo que o polinômio ele vai alternando de polinômio par, ímpar, né? Que vai alternando as soluções que geram o polinômio, tá? E o polinômio ele tem a ordem, tá, desse ni, né? Então aqui é um polinômio de ordem 0, tá? Não tem dependência em x. Polinômio de ordem 1, x1, polinômio de ordem 2, x2, polinômio de ordem 3, x3, ok? Então, com esses polinômios, tá, a gente pode definir, tá, a partir, né, de uma multiplicação por uma constante aqui, os polinômios de Hermite, tá certo? Então, essa equação aqui é conhecida como uma equação de Hermite, tá? E eles definem, tá, a solução, uma das soluções é o polinômio, os polinômios são os polinômios de Hermite, tá certo? Então, tá aqui, né? A gente constrói ele a partir das nossas soluções, certo? A partir de uma multiplicação com a constante, tá? Então, aqui ficou igual, o H0 é 1, tá? O H1, né, que vem para n igual a 1, é 2x, né? Só um produto 2 aqui. Tá? O H2, que é a solução para n igual a 2, tá? A gente pode construir a partir dessa daqui, multiplicando por menos 2, então vai dar 4x2 menos 2, tá certo? E assim vai, tá? Aqui o polinômio 3, H3, tá? 8x3 menos 12x, tá? Que é construído multiplicando, tá, a nossa solução para uma constante. Então, cada equação dessa, né, dependendo do valor de n, aqui no caso, vai dar origem a um polinômio diferente como solução, tá certo? Então, são esses aqui os polinômios de Hermite, tá? Então, esses polinômios, tá? Bom, a equação é importante porque aparece, tá, em outros aspectos da física, né? Tá certo? Como, por exemplo, aqui, né, essa equação aparece para descrever, né, os estados, tá certo, de um oscilador harmônico quântico. Então, esse número n está associado ao estado do oscilador, tá certo? Se o oscilador está no estado fundamental, ou se ele vai estando em estados excitados, tá certo? O H0 seria o estado fundamental, enquanto que os outros estariam associados a estados excitados do oscilador harmônico quântico, tá certo? Então, essa daqui é a física que aparece, né, que os polinômios de Hermite descrevem, tá certo? Quem já fez o curso de quântica já deve ter visto, quem ainda não fez, né, vai ver, mas nós vamos, quando estiver estudando a parte de EDP, também dar uma olhada aí na equação de Schrödinger, né, que nesse caso aí do oscilador harmônico tem essa solução. Tá ok, pessoal?